Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula do nosso curso. Então nessa aula nós vamos falar sobre a anatomia de um tema WordPress. Então como que é constituído um tema WordPress? Quais são os arquivos, quais são as pastas, quais são as regras que você tem que obedecer, qual que é o fluxo de um tema padrão do WordPress. Para começar essa aula você já deve ter o WordPress instalado. Eu vou abrir aqui a minha IDE, eu estou usando aqui o Sublime Text, mas vocês podem usar a IDE que vocês quiserem, né? Vou começar aqui mostrando para vocês a estrutura de pastas do tema WordPress. WordPress, então, quando a gente instala, vocês vão perceber aqui, eu instalei aqui na pasta WP Curso, nós temos três pastas na raiz da instalação. A WP Admin, a WP Content e a WP Includes. E vários outros arquivos aqui que servem para a configuração do WordPress em si. Nosso tema vai se encontrar nessa pasta aqui, WP Content, onde também nós temos aqui a pasta de plugins e outras pastas importantes. E o nosso tema vai ficar aqui, ó, na pasta Themes. Se a gente abrir ele aqui, a gente vê aqui que tem o WordPress já vem com pelo menos uns 3 temas instalados, sempre relativos ao ano em que eles foram produzidos. O último aqui seria o 2016, né, relativo ao ano de 2016. Mas nós temos aqui também o 2015, 2015, 2014, 2014. Por exemplo, vamos abrir aqui o 2016. A gente vai ver que tem outra estrutura de pastas, né? Temos aqui uma pasta para o nosso CSS, uma pasta para algumas inclusões, uma pasta para JavaScript e outros arquivinhos aqui que vão constituir o nosso tema. Puxa, Marcelo, mas quantos arquivos, quantas pastas, né? Para eu fazer um tema WordPress, eu preciso exatamente de todos esses arquivos e essas pastas aqui? Não exatamente. Na verdade, para você fazer um tema WordPress que funcione, você precisa de apenas 2 arquivos desse. Apenas o index.php e o styles.css. Nós vamos entender melhor o funcionamento desses arquivos aqui durante o nosso curso, mas para adiantar para vocês, o index.php vai ser o ponto de entrada do nosso tema. E o nosso styles.css, ele que vai dizer qual é o nome do tema, qual é o autor do tema, a descrição do tema. Isso aí a gente vai ver isso na próxima aula, certo? Mas então são só 2 arquivos, style.css e index.php. Mas é claro que fazendo um tema só com esses 2 aqui, vai ficar um pouquinho pobre, né? Porque vamos imaginar que você queira fazer, quando clicar numa página de contato, por exemplo, um link de contato, você quer que apareça diferente da página inicial. Se a sua página tiver apenas o index.php, a página de contato vai no mínimo ser parecida com a sua página inicial. Não é isso que a gente quer, não é verdade? Então para isso temos esses outros arquivos aqui. Cada um vai se especializar em uma parte do site WordPress. Por exemplo, o single.php vai ser usado para a gente abrir um post único, uma postagem única no WordPress. O page.php já vai ser usado para a gente abrir uma página normal, tipo uma página de contato, uma página sobre, e por aí vai. Existem vários outros que a gente vai aprender durante o curso. Outro arquivo também importante é o screenshot.png. Esse arquivo ele é apenas uma imagem recortada do nosso tema que representa ele dentro da área de administração. Então, se eu entrar aqui, por exemplo, na área de administração do site que eu acabei de instalar aqui, em aparência, temas, nós vamos ver aqui que nós temos os nossos 3 temas e cada um está representado por uma imagem. Essa imagem é o screenshot.png. Os arquivos do tema, como o index.php, por exemplo, já servem como material de estudo para você entender o tema. Aqui nós temos aqui a página index.php desse tema aberto. Na verdade não é desse, né? Esse aqui é o do 2016. No próprio arquivo, você já tem uma descrição do que ele é. Aqui ele já diz que ele é o principal arquivo do template, o principal arquivo de tema, quer dizer, o ponto de entrada do nosso site WordPress. Ele é um dos obrigatórios, né, required, para você fazer um tema.
sendo que o outro é o style.css, como eu já disse para vocês. Então, cada arquivo desses aqui, ele já vai explicar o que ele é. Se a gente abrir o page.php, você vai ver aqui que ele fala também que é o template para mostrar as páginas. O single.php, template para mostrar postagens simples e anexos do nosso site. Cada arquivo desse vai servir para uma finalidade, mas nós podemos ter, como eu falei para vocês, apenas um index.php e um style.css. Mas o que acontece então quando a gente abre, por exemplo, uma página de post ou uma página simples de WordPress? Por exemplo, uma página igual essa aqui que vem no nosso tema já por padrão, essa página de exemplo aqui. Quando nós acionamos uma dessas páginas, ou um post, uma página estática, ou a página home que seja, entra em ação o que o WordPress chama de hierarquia de temas. Então, o que é uma hierarquia de temas? Como funciona isso? Para explicar para vocês, eu vou usar essa imagem que foi feita pelo site WP Tuts Plus, que explica muito bem como que funciona isso. Então, o que é uma hierarquia para começo de conversa, né? Numa hierarquia nós temos uma parte que está em cima, né? Que é a principal, e outras partes que são mais especializadas. A parte de cima sempre vai ser o index.php no nosso tema. Como eu falei para vocês, ele é o arquivo principal do tema. Se nós tivermos páginas específicas, mais especializadas, nós não vamos usar mais o index.php para mostrar essas páginas especializadas, mas nós vamos descer um pouco mais na hierarquia. Nós vamos usar, por exemplo, para uma página inicial, o home.php, para uma página de arquivos, o archive.php, uma página estática, o page.php, e por aí vai. Até mesmo uma página de erro, que vai ser o 404.php. Se vocês notarem, isso aqui é uma estrutura de uma página mesmo, né? Ele está dizendo que o index.php é o cerne do nosso tema, mas ele em si não precisa ser o único arquivo. Ele pode chamar outras partes especializadas junto dele. Por exemplo, a gente pode fazer uma divisão dentro dessa página chamando um cabeçalho, que vai se repetir em todas as páginas. Podemos ter também uma barra lateral ou uma área de rodapé. A anatomia do tema básico é essa aqui. Nós não precisamos ter um index.php só. Nós podemos especializar ele um pouquinho mais e chamar outras partes que vão se repetir durante a exibição do tema. É isso que deixa o tema no WordPress bonito, né? Ele não precisa ser amarrado, estático. No nosso layout, o layout que nós vamos usar, a gente pode identificar isso também aqui, ó. Lembram-se do layout que eu mostrei na aula passada? A gente vai poder fazer essa divisão aqui nele também, ó. A parte de cima, onde a gente vê essa barrinha vermelha aqui, até a parte do menu, a gente vai fazer essa parte aqui identificada como header.php. Esse vai ser o nosso header. A parte toda do index e a parte especializada do tema vai ser desde esse slide aqui até esse mapa. Então tudo que vai ser especializado do tema que não vai se repetir, a gente vai colocar nessa área aqui específica. E vai ter depois no finalzinho o nosso rodapé, que é o nosso footer.php. Nós vamos também incluir depois a barra lateral, que vai ser esse sidebar que vocês veem aqui do lado direito. Nós vamos colocar esse sidebar no lado esquerdo do nosso tema aqui. Mas isso aí vai ficar para a próxima aula, que vai ser, na verdade, a aula onde a gente vai parar de falar um pouquinho de teoria e vamos colocar a mão na massa. Na próxima aula, então, a gente vai se encontrar e a gente vai começar a digitar nossos códigos, vai começar a criar o nosso tema de verdade, vamos colocar o nosso tema aqui como opção na nossa página de administração de temas. Vocês vão entender como funciona direitinho, mas na prática mesmo, certo? Vejo vocês então na próxima aula.